Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi é médico, tem uma gentileza extrema conosco do CBN Cotidiano. Às terças-feiras ele vem aqui, abre o consultório para você mandar sua dúvida, sua pergunta, para a gente falar sobre medicina, saúde, corpo humano. O telefone para você participar e mandar uma mensagem para o médico, qual é, Patrícia Valim? 992-994297. Oi, doutor, tudo bem? Ô, Mário, tem um quê de sensualidade nessa música, você já percebeu? A Dá sua? impressão que vai entrar uma mulher, uma odalisca dançando. Repete aí a vinheta do doutor, repete. Larga pra lá. Não, Ó que beleza, ó. Aí, ó, entra uma mulher com aqueles negócios badulando. E aí, gente, nada a ver, né? Larga pra lá, vamos eu sou também taradão, hein, doutor, porque realmente eu nunca percebi isso, não. Médico. Hã? Larga pra lá. Eu sou melhor como médico. Não, mas agora eu vou ouvir de novo, porque agora eu quero pensar o que o senhor pensou também. Deixa eu ver se eu vejo alguma eu odalisca. já me arrependi. Não, quero ouvir. Agora, peraí. Vou até eu enxergar uma odalisca aí. Vai de novo. Ó que beleza, ó. De fato é mesmo. Tem um swing. Tem um swing mesmo nessa vinheta danadinha. Tô falando pra você, cara. Tô falando. Doutor, você é melhor nisso do que eu. Eu já fui bom nisso. Doutor Henrique, toda vez que da terça-feira eu saio aqui, eu encontro alguém e falo, rapaz, o negócio é bom daquele médico, hein? Aquele médico é bacana, aquele médico explica direitinho, né? Vez passada foi o Wagner Martins. Toda vez alguém me para na rua e fala, legal aquele negócio daquele médico na rádio. É pro senhor, viu, que as pessoas falam. Eu tenho uma galera de gente que para na rua agora e não é mais por causa da pandemia, porque estava muito comum parar na rua e falar, você não é aquele médico que tal. Agora as pessoas me param na rua e perguntam, principalmente em caixa de banco, quando vê o nome, quando vai pagar, já aconteceu umas 3, 4 vezes. Uai, você é o Bonaldi, Henrique Bonaldi, da CBN, legal, que né? legal. Não, o senhor é um sucesso. Doutor Henrique, eu sei que nosso tema é outro, mas a gente nunca obedece tema mesmo. A gente estava ouvindo essa história aí de 2 homens que morreram dentro de um carro. Foram encontrados passando mal mortos dentro de um carro no sul do estado. E eu lembro que eu já vi filme que a pessoa, para matar o outro, desmaiava a pessoa, botava dentro do carro na garagem e ligava o carro. Alguém pode morrer por causa disso, assim, respirando o gás carbônico que sai do combustível lá do carro? Opa! Se dá e é uma morte lenta e irreversível, inclusive. O que acontece? Doutor, toda morte é irreversível, né, doutor? Também? Não, é verdade. Mas eu vou me corrigir. A irreversibilidade que eu estou dizendo é se você encontrar o cara descendo a curva da hemoglobina, nós vamos entender isso agora, você não resgata mais. Nossa. O sangue que é contaminado pelo tipo de gás que a queima do combustível gera, ele é um sangue que você não tem antídoto imediato e rápido. Nossa. Você precisa transportar o cara, você precisa de oxigênio, você precisa de algumas coisas. Não, o que eu quero dizer é que não basta só tirar o cara, a depender de quanto tempo ele ficou lá dentro, não basta só tirar ele de dentro do carro. Porque a ligação que é feita entre a hemoglobina e esse gás, ela é uma ligação muito mais estável, muito mais fiel, muito mais forte do que a ligação que é feita com o oxigênio. Vamos lembrar que a hemoglobina é o que dá cor no seu sangue. Então, se você já viu o sangue de algum jeito, ele é vermelho por conta da hemoglobina. A hemoglobina nada mais é do que uma bala soft, lembra da bala soft? Sim. Microscópica, que carrega como uma bandeja o oxigênio para tudo quanto é lugar que você precisa. Então, tá correndo, eu vou levar para o músculo. Acabou de comer uma feijoada, eu vou levar para o estômago, para o intestino. Está pensando, fazendo uma prova, eu vou levar para o seu cérebro, e assim vai. Entendi. A ligação entre o CO2, que é o gás carbônico que nós produzimos depois que a gente usa oxigênio, ela é 20 vezes mais fraca do que a do oxigênio, certo? Então o oxigênio é a beleza que seja mais forte, porque o oxigênio ganha do CO2. Mas o monóxido de carbono, que é o gás gerado na queima do combustível, que é aquela fumaceira que sai daqueles 1313 na BR, aquilo ali, se você aspirar aquilo, a ligação entre esse gás e a hemoglobina é mais forte no oxigênio, tá entendendo? Tô entendendo. O que necessariamente expulsa o oxigênio, toma o espaço dele e não leva energia para ninguém, porque ninguém usa monóxido de carbono para absolutamente nada, só para intoxicar. Então o sujeito fica letárgico, ele fica lento, ele fica sonolento, para de respirar, porque ele vai perdendo não só a capacidade de oxigenar os tecidos, como de julgamento. Uma das primeiras coisas que ele apaga é o cérebro. Então é verdade isso. E aí lá pelas tantas, X hemoglobina, que já foram tomadas pelo monóxido de carbono,
o tratamento não é só tirar o cara e botar o cara ao ar livre, não. Você precisa entrar com oxigênio terapia, às vezes precisa até de outras terapias. Então é verdade isso aí. Isso aí é um perigo, Mário. É um perigo. Garagem fechada. A minha garagem é fechada, Mário. Você precisa ver o medo que eu tenho. Eu não desligo o carro depois de fechar o portão de jeito nenhum. Olha que tá cheio de greta, tem uma porta, mas ela não é no nada, né? Ela não é no ar ambiente. Então é um perigo isso aí, é verdade. Mas se eu dormir no carro com o ar-condicionado ligado, por exemplo, no meio da rua, aí não tem perigo, porque tá saindo para fora o negócio, né? Teoricamente não tem perigo. Se você não tem problema nenhum dentro do seu carro que vai invadir o gás carbônico, teoricamente não tem perigo. Agora, vamos lembrar que carro é um dispositivo que funciona pela combustão de um combustível. Então, você queima um combustível, sai faísca dentro do motor a cada segundo, milésimo de segundo. Então, você não está num ambiente muito agradável para tal, né? Entendi. Então, assim, não é um trem muito confiável. Então, a gente nunca deve dormir dentro de um carro ligado numa garagem, nunca. Porque sono, Mário, não é um negócio que foi inventado para você saber que hora que você acorda, com o que você acorda, sim, certo? Então, igual é o negócio do gás de cozinha, que você não consegue reagir, porque você apaga antes de saber que o gás de cozinha está sendo liberado, o monóxido de carbono é mais ou menos assim. Talvez não dê tempo de você acordar forte o suficiente para reagir, de abrir porta, entender o que está acontecendo. Aquilo, a intoxicação gasosa, independente do gás que dá antes de qualquer coisa uma desorientação tremenda. O sujeito não sabe, ele acorda em Nárnia, ele não sabe o que é porta. Ele não sabe onde que ele está, ele não sabe o que é maçaneta. Então, ele não entende mais o que está acontecendo em volta dele, né? Sim. Tanto é verdade que isso é um dos efeitos colaterais de quem sofre cirurgia e é induzido na anestesia por aqueles gases. Então, precisa entender que a primeira função do gás não é deixar você fraco, é deixar você desorientado. Então, pode ser que você acorde forte, mas sem saber nem o que é a maçaneta, entendeu? Você está olhando para ela, mas você não sabe que ao puxar ela, você vai abrir a porta. Então isso existe, isso é real. Eu só quero dar uma dica básica então para quem está nos ouvindo, assim, se você tem uma garagem fechada, nunca chegue em casa, deixe o carro ligado e fique ali na garagem de bobeira ou conversando dentro do carro. Não se deve fazer isso. Isso aí. Em carro carburado, que não tinha vedação, essas coisas, ar-condicionado, de jeito nenhum ficar dentro do carro com isso ligado e dormindo. Existem hoje caminhões preparados para você dormir com ele ligado, porque o cara vai lá para o sul do país, naquele frio, tudo bem, mas se o seu carro não é preparado para isso, não é uma boa ideia nunca, porque você está dormindo em cima do motor a combustão o tempo inteiro. Então a melhor coisa a fazer nós estamos falando de gás, independente de qual gás, Mário, independente, se é bujão de gás, se é porque você está numa fogueira, tá falando de gás, é ao ar livre, nunca em ambiente fechado, nunca, jamais em ambiente fechado. Perfeito. Ângela, Mário... Tanto é verdade, desculpa, tanto é verdade, Mário, que na Boate Kiss, grande parte de quem faleceu não faleceu queimado, faleceu primariamente pelo gás, porque essa fumaça preta, suja, de gás carbônico, ela sobe. E aí o sujeito que não saca isso, e mesmo o que saca, tem um determinado momento que ela está a 30 centímetros do teto para baixo, vai ter um determinado momento que ela está a 2 metros do teto para baixo, te sobra 10 centímetros lá embaixo. Então, as pessoas, a grande parte aí morreu por asfixia mesmo, porque não tem a hemoglobina levando oxigênio, porque o CO2, o CO, o monóxido de carbono, entrou no meio. Entendi. Ângela está falando, doutor Henrique é sensacional, falando do senhor, tá vendo? Sensacional. Tem pergunta do Giovanni, tem pergunta do Marcos, e cheio de dúvidas já aqui para você. Eu queria contar uma historinha que eu passei ontem, uma mini consulta aqui. Conta ou não conta, doutor? Claro que conta. Enquanto eu tive um piripaco, quer entender como? Eu tive um fim de semana muito de trabalho, assim, puxado. Preciso contar a rotina pro médico? Precisa, né? Não, só de você falar que foi puxado, eu imagino. Porque eu chego aí 5 horas da tarde, você tá quase dormindo em cima da mesa, tem dia que você tá morto, cansado, dia de semana, trabalhando direito, imagino. Não, eu vou contar. Na sexta-feira, eu tive que fazer o jornal do Bom Dia Espírito Santo lá do Sambão do Povo, transmitindo de lá. Aí saí de lá... Acordei 4 da manhã. 4 da manhã. Aí saí de lá, no meio da manhã, fui lá pro pavilhão de Carapina, ouvi o presidente da Câmara dos Deputados que estava aqui, em entrevista. À tarde vim pra rádio. Sábado descansei durante o dia, quer dizer, até a tarde. Aí fui fazer a transmissão do Carnaval de Vitória, de 6 da tarde até 9 da manhã, do domingo. Domingo ainda vim aqui trabalhar para editar uma reportagem pro Fantástico. Segunda-feira eu vim trabalhar no Bom Dia Espírito Santo. Ontem, tava bem. Deu 10 da manhã, começou a me dar uma moleza. 11 horas eu fui embora e eu cheguei em casa com uma febre, uma dor no corpo, assim, nas articulações.
tá rindo? Isso aí. Não, é porque Eu um sol danado trancado em casa, embaixo do cobertor, eu só consegui sair da cama sem brincadeira. À noite, muita dor no corpo, febre e dor de cabeça. Aí eu pensei, gente, eu já sei, eu comi alguma coisa que não desceu bem lá no sambão, tá, esse calor deve ser alguma infecção intestinal, porque eu estava cansado, minha imunidade está baixa, porque ninguém mais passou mal, só eu. Ou não é isso, doutor? O cansaço, o corpo trava mesmo assim? Porque eu nunca tinha passado por isso. É o seguinte, se eu vou fazer só uma pergunta para eu conseguir dar uma hipótese decente. A urina ficou mais escura? Não. Ficou urinando normal? Bebi água beça, igual eu sempre mando beber água, bebi muita água. Porque é o seguinte, grande parte desse cansaço, dessa exaustão, é por quebra de músculo. Como você fica muito acordado e exercitando muito, você acaba quebrando mais fibra muscular do que deve, fazendo os órgãos funcionar todos mais do que deve, e tem gente que nem chama isso de febre, porque febre tem uma conotação infecciosa na coisa, tem gente que chama isso aí de hipertermia, sobe a temperatura na ausência de infecção. Muito provavelmente foi isso que te aconteceu, você aumenta o metabolismo da célula por muito tempo e muito alto, sem o descanso devido. Mas eu não estava fazendo exercício físico, não estava pulando nada, eu estava sentado. Mas saiu do seu hábito. Você ficou aí praticamente 48 horas, 60 horas, com 12 horas de descanso. Você descansa 8 horas a cada 24. Sim. Então você está acostumado a um outro volume. O maratonista, os Ironman da vida aí, que fica 6 dias fazendo atividade física sem dormir, o cara não amanhece fazendo isso, não. O cara treina de uma forma desgastante. Quando eu fiz exército, que a gente cuidava dos soldados, em época de campo, esses negócios que eles fazem atividade de campo, os caras ficam 2 semanas, é muito comum um sujeito com 38 de temperatura, 38,1, a urina às vezes fica um pouco mais concentrada, e aquilo é privação de sono, aquilo é exercício mais do que deve, independente se é mental, se é físico, é um cara que aumentou o metabolismo da célula maior do que deve, então ele sai quebrando algumas células do corpo e acontece isso mesmo. Então e não necessariamente eu estava com uma infecção, alguma coisa, nada? Não necessariamente. É claro que o diagnóstico agora é fácil porque eu estou chutando a onça morta, como dizia a mãe, né? Sim. Eu estou olhando para trás num cara que não fez febre de novo, não fez ardência para urinar, você não está me dando outro sintoma qualquer, de nariz, pulmão, nada, então tá fácil para mim. Mas na hora é necessária a triagem, na hora se isso fica descontrolado com remédio simples, analgésico, descanso e tudo mais, você tria esse cara, você põe ele para fazer exame para ver se ele não está infectado. Mas agora, você me contando, a possibilidade é enorme que seja isso. Isso é mais comum que a gente pensa, viu, Mário? Essas mulheres, principalmente quem desfila, que tem mania de tomar uns remédios meio bruto antes de desfilar, para ficar com a barriga tanquinho, é muito comum depois fazerem esse tipo de alteração, porque cansa demais, aumenta muito o metabolismo por muito tempo e sem descanso. Olha, então o corpo faz a gente... Porque hoje, aí eu fiquei na cama, assim, brincadeira, viu? Assim, meio travado, até hoje quando eu vim trabalhar, 4 da manhã, que eu acordei, suei a beça à noite, tomei um banho e meio que passou. Que coisa. Doutor? E não se interessou pelo meu caso, você viu? Doutor Henrique, foi embora? Caiu a ligação? Ixi, mas você vê só, hein? Pode não ser uma infecção, pode ser uma estafa mesmo do corpo, mesmo sem muita atividade física. Tem um monte de perguntas do doutor Henrique aqui. Doutor, Giovanni, fui doar plaquetas e deu que elas estão abaixo do mínimo necessário para doar. Tenho 50 anos. Isso nunca me aconteceu. Devo procurar um médico? Marcos está perguntando. A psiquiatra passou clozapina e espiridomna também para esquizofrenia. Vi no artigo que não pode tomar os dois juntos. O que eu devo fazer? Vamos ficar para a semana que vem essas perguntas, mas a gente vai fazer, hein? Enfim, muita gente mandando. Como é que pode um médico especialista em coração, mas na verdade ele é especialista em tudo? Ele é fera demais, escreveu o Good Cowboy. Semana passada um ouvinte falou que estava com alergia à banana nanica. O senhor está interessado no meu caso ainda, doutor? Porque o senhor desligou aí, sumiu? Não desliguei não, muito pelo contrário. Eu parei de escutar você antes que você parou com eu. Não, então eu só estava confirmando o seguinte, pode não ser uma infecção, pode não ser nada, é uma coisa do corpo mesmo. Isso, que por isso que a gente tem gente que chama de hipertermia, não chama de febre, exatamente. E isso existe mais comumente do que a gente pensa. Uhum. E trava mesmo, né? Porque eu não conseguia levantar, assim. Trava tudo. E olha que legal, você descansou, tomou a dipirona, acabou. Vai embora. Tomei paracetamol. É isso aí, e descansou. Descansei, principalmente isso. Isso aí, pronto. Graças a Deus, eu estava com medo. Falei, e a dengue? Porque o sintoma era igual dengue. Exatamente. Graças a Deus, estou bem. Exatamente. E como é que a gente é com o médico, né? Hoje teve exame aqui de medicina do trabalho, não tem? Você acha que eu contei pro médico? Eu não. Depois vai mandar fazer um monte de exame. Você tá tão bem, nunca tive nada. Tô ótimo, o ano inteiro ótimo. Passei mal ontem. Ele aferiu a pressão de febre, fiquei na cama, mas tá tudo bem agora. Tá tudo ótimo. Tá Se tudo fosse ontem, tava ferrado, né, mano? Oi? Se fosse ontem essa consulta com o médico do trabalho... Eu tava lascado, nem aqui eu tava, né?
Ó, doutor, tem um monte de pergunta. Eu vou fazer uma aqui e deixo as próximas para semana que vem, pode ser? Claro. Porque a do Giovanni me parece um pouco urgente. Doutor, Giovanni está escrevendo. Fui doar plaquetas agora. Deu que elas estão abaixo do mínimo necessário para doar. Eu tenho 50 anos e é a primeira vez que isso acontece. É normal? Devo procurar um médico? Doar plaqueta que está no sangue. Ó, o doutor já explicou o que tem no sangue, hein, gente? Giovanni, é o seguinte, o nível para doação, ele é um nível acima do normal, inclusive. Você tem que ter mais plaqueta do que geralmente é indicado para você conseguir doar a plaqueta. Mas presta atenção, a qualquer alteração, isso é motivo para ir no médico, claro. Porque vamos dizer que ela não esteja baixa, abaixo do normal, mas ela está baixa para não doar o sangue, já é motivo para você falar assim, opa, por que eu aos 50 anos, sem absolutamente nada, não consigo doar a plaqueta? Então é melhor passar no médico para o cara te falar, relaxa, você é um cara com essa plaqueta, constitucionalmente você foi feito assim, mas não se preocupe, do que você ficar em casa e essa plaqueta baixar, inclusive, até abaixo do limite da normalidade, porque você não procurou o médico um dia, então não faz isso não. E plaqueta é igual a coagulação, quem tem plaqueta baixa coagula mal o sangue, ou seja, sangra por mais tempo a qualquer sangramento. Então não bobeia não, vai lá no médico e pergunta, ó, esse nível aqui é doença, não é doença, o que eu tenho, me ajuda aí, o cara vai te orientar. O melhor médico para isso é o hematologista, mas um bom clínico também resolve seu problema. A gente perde plaquetas com o passar dos anos, doutor? Diz que está com 50 e é a primeira vez que isso acontece. Antes não tinha mais. Não é um dogma. Não é igual o sujeito depois dos 50, 55 anos, ele reduz quase 1 centímetro por ano, né? Isso é normal. Não, a redução de plaqueta não é normal. Eu tenho paciente com 90 anos de idade que tem 400 mil de plaqueta igual. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu não sei se o senhor vai conseguir responder. O Marcos, isso foi uma psiquiatra e passou para ele clozapina e espiridona. E ele viu que esses remédios não podem estar combinados, o que ele deve fazer, enfim. Mas é caso de psiquiatra, né, doutor? E outra coisa, presta atenção. Se leu a bula, você não toma remédio nenhum. Se você ler a bula do Lufital, você fala, minha Nossa Senhora da Penha. Então, as medicações, ela tem que estar escrito 100% o que tem. Ainda que tenha sido um efeito colateral que deu em 1 em cada 300 mil que tomou o santo negócio. Então, ou você confia no seu psiquiatra, ou se já partiu da premissa de que ele não está fazendo a coisa certa, procura uma segunda opinião. Não adianta ligar para o mesmo, porque o mesmo vai te reafirmar. A não ser que você tenha uma história com esse cara, liga para o mesmo e fala, nego, o que você aprontou aqui que você está me passando 2? Ele vai te explicar o porquê dos 2, certo? Certo. Isso para qualquer coisa, Mário, para remédio de pressão, para remédio para diabetes, para remédio para asma. Deu 2 e você está preocupado com isso, chama interação medicamentosa. Isso é um assunto importante, super discutido na medicina, e o cara que forma médico hoje, o pouco do mínimo que ele tem que saber é isso aí, interação medicamentosa, ele tem que saber. Então o cara tem que ser capaz de te responder. Se ele já te respondeu, você continua com dúvida, troca o cara e vê uma segunda opinião. Não tem problema nenhum isso não, isso faz parte da medicina. 5 horas, já está na hora de terminar. Chegaram outras dúvidas aqui. Vamos deixar para no próximo quadro, doutor. E aí eu queria perguntar para você de energético também, que eu vi muita gente tomando energético para ficar acordado no carnaval. E já vi gente falando, para quem tem mais de 45 a 50, esse negócio de energético pode dar taquicardia, hein? Você vai ter um perigo isso aí. Mas você explica semana que vem, pode ser? Estaremos juntos. Obrigado, doutor. Vou terminar de novo com sua vinheta sensual. Você quer? Tchau, gente. Vamos com Deus.